Dando então continuidade ao 33º Simpósio do Cefas, teremos agora a palestra da professora Raquel Ferrari, intitulada A Clínica da Parentalidade, reflexões sobre as especificidades desta prática psicanalista. A professora Raquel Ferrari é doutora em Psicologia Clínica pela USP, pesquisadora do Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea da USP e PUC São Paulo, é autora dos livros Maternidades, Assombro e Elaboração, uma perspectiva psicanalítica, que nós temos um exemplar aqui para mostrar para o nosso público, e também do livro Voluntariado, uma Dimensão Ética. É também coautora do livro Para Além da Contratransferência, o Analista Implicado, além de diversos artigos em revistas e livros. Atua na clínica psicanalítica com adultos, crianças, gestantes, bebês e seus pais. É docente no Cefas, aqui na instituição Cefas, e no EPSI, Espaço Psicanalístico João Pessoa. É consultora e palestrante sobre o tema Maternidade e Mundo Contemporâneo. Então, com a palavra, a professora Raquel. Obrigada, Belardo. Bom dia a todos vocês. Quero começar agradecendo ao professor Terzes e ao Wagner pelo convite para participar deste simpósio. Hoje vamos conversar sobre a especificidade da clínica da parentalidade, especialmente as questões que ali se apresentam e o lugar do psicanalista nesta clínica. Eu tenho me dedicado bastante em minha clínica ao atendimento de mulheres mães e também bebês e seus pais. A maternidade foi o tema da minha pesquisa de doutorado e agora sigo com esse tema de investigação no LIPSIC, o laboratório de pesquisa que faço parte. O LIPSIC é um laboratório de pesquisa de estudos da intersubjetividade e psicanálise contemporânea que une a PUC e a USP, a PUC São Paulo e a USP, e concebemos a psicanálise contemporânea como constituída e estruturada por meio de diálogos entre distintos corpos teóricos e tradições. Eu organizei a minha fala procurando percorrer 3 pontos que considero essenciais para compreender essa clínica. O potencial traumático da experiência da maternidade, parentalidade, as especificidades da clínica da parentalidade, origem do termo, história, seu surgimento, e um conceito do psicanalista uruguaio Vitor Guerra, que ele nomeia o complexo do arcaico, e a importância desse conceito para a clínica da parentalidade. Em meu livro, Maternidades, Assombro e Elaboração, eu me proponho a pensar sobre o assombro que a maternidade produz. Acompanhada das contribuições de Leopoldo Nozek, proponho que, diante de eventos inéditos na vida, é preciso buscar novas respostas e que, para viver algo novo e aprender com isso, é preciso assombrar-se, é preciso se deixar afetar por essa nova situação. Ser tomado pelo assombro, pelo espanto, e confiar no que poderá advir, daí em diante. A partir de uma vinheta clínica, em articulação com as ideias da psicanalista francesa Regine Prades, Nozek, um psicanalista de São Paulo, e Roussillon, um psicanalista francês, apresentam uma discussão sobre o impacto da entrada na parentalidade, especialmente na maternidade, tomada como uma situação com potencial traumático e compreendida como um momento de intensa exigência de trabalho psíquico. O texto enfatiza as condições que precisam ser atendidas para que se processem as mudanças psíquicas no sentido da integração e da apropriação subjetiva, nos termos de Roussillon. Os autores que investigam com acuidade os primeiros tempos do processo de subjetivação nos ajudam a esclarecer quais são as necessidades psíquicas dos bebês e mostrar os impasses vividos pelos pais no exercício da maternidade e da paternidade,
Sejam os próprios conflitos inconscientes destas mães e pais, sejam as inúmeras, por vezes contraditórias, cobranças do ambiente para que correspondam a um certo ideal de criação de filhos. Minha proposta é apresentar a clínica da parentalidade e sua especificidade no cuidado com a dinâmica pais-bebês. Vale ressaltar que o cuidado com os pais abrange não somente a perspectiva de saúde do bebê, saúde psíquica do bebê, mas também a saúde psíquica dos pais. Essas questões se apresentam, de um modo geral, na clínica com crianças, nas angústias trazidas pelos pais, especialmente nos anos iniciais de vida dos filhos, quando pais e filhos estão nos primeiros tempos de nascimento como sujeitos e como pais. Nossa proposta será pensar os modos de ser e de sofrer na experiência da parentalidade e assim imaginar estratégias clínicas que possam auxiliar mães, pais e seus bebês em seus encontros e desencontros, especialmente nos primeiros tempos do bebê e da parentalidade. Considerando o contexto cultural da atualidade, com a quebra de valores rígidos e estáticos e a abertura para múltiplas possibilidades de subjetivação e de modos de existência, o vir a ser mãe e pai precisa ser criado, inventado a cada nova experiência, dependendo muito mais da história individual de cada um dos pais e seus processos singulares de subjetivação. Heranças do como ser ou como exercer tais funções, presentes nas famílias tradicionais do passado, estão praticamente ausentes nos dias atuais. Talvez por essa razão, o recurso a especialistas e a redes sociais, a grupos de apoio a pais, a grupo de apoio mútuo, foi se tornando uma constante para os pais dessa geração. A chegada da parentalidade na vida de uma pessoa produz uma reviravolta, um susto, um assombro, mobiliza a sua de um novo ser. Os impasses diante de seu desamparo, do poder de vida e morte sobre o bebê, sobre essa dependência do bebê. Tudo isso convivendo lado a lado com o encantamento diante da cria e a promessa de potentes trocas afetivas. Essa reviravolta faz desorganizar um relógio até então aparentemente tão bem ajustado, ou melhor, calibrado para um estilo de vida. Um outro tempo próprio da gestação, do puerpério e do neonato se revela e mostra uma dessincronia com a velocidade e a pressa próprias de nossa época. Observa-se um desencontro de ritmos. Por um lado, o tempo interno necessário para que ocorram os trabalhos psíquicos, que são trabalhos que se dão através do tempo. E por outro, o culto da urgência. Uma citação do Vitor Guerra, ele diz: da sobrevalorização da ação concebida como antídoto contra a realidade, especialmente o que eu vou tratar é o potencial traumático da entrada da maternidade. A partir de agora eu vou falar um pouco especificamente da parentalidade e da clínica da parentalidade, um pouco das suas origens e história. O termo parentalidade foi proposto pela psicanalista húngara Therese Benedek. No texto, Parentalidade como uma fase do desenvolvimento, uma contribuição para a teoria da libido. É um texto de 1959, no qual ela propõe que a parentalidade, não a adolescência, seria a derradeira fase do desenvolvimento libidinal. Ela afirma que o desenvolvimento da personalidade continua além da adolescência, sob a influência da fisiologia reprodutiva, e que a parentalidade utiliza os mesmos processos primários que operam desde a infância. Trata-se de uma autora com contribuições importantes para o pensamento psicanalítico, especialmente sobre a relação pais e filhos. No entanto, sua abordagem desenvolvimentista da parentalidade, tomando-a como uma etapa óbvia do curso da vida do sujeito, é certamente marcada por seu tempo.
1959, né? Ainda que mesmo que na década de 50, muitas pessoas já optassem por não ter filhos, e esse fato não fazia ninguém suspeitar de uma falha no seu desenvolvimento. De todo modo, faço referência à autora para remontar à origem do termo parentalidade, que é bastante familiar e muito utilizado entre os profissionais que atuam com família, infância e adolescência. 2 anos depois, em 1961, Paul-Claude Recamier, psicanalista francês, também fez uso do termo, mas somente na década de 60 é que surgiu um crescente interesse sobre esse processo, especialmente com propostas de intervenções nos primórdios do vínculo pais-bebês. Seja com o objetivo de cuidar das desarmonias relacionais precoces, impedindo o surgimento de alguma patologia, seja com objetivo terapêutico, quando um sofrimento psíquico já está presente. A clínica da parentalidade. As terapias conjuntas pais-bebês, ou clínica da parentalidade, estão voltadas para a relação. Então, a ação clínica ela vai se dirigir à dupla mãe, bebê, muitas vezes pai, bebê, ou pai, mãe, bebê, ou mães, bebê, pais, bebês. Ou seja, o bebê com esses seus cuidadores primordiais. Então, são as figuras parentais e o bebê, até em torno de 2 anos de idade. A atenção volta-se para as perturbações dessa relação. Como nessa fase o bebê ainda não é um ser falante que possa expressar seu sofrimento, os sintomas serão expressos em sua organização psicossomática, problemas do sono, da alimentação, distúrbios gastrointestinais, alérgicos, choros excessivos, são os sintomas que preocuparão a família e poderão levá-los a buscar uma ajuda, né? Então, essa clínica teve seu início a partir dos anos 60, com todos esses estudos sobre a parentalidade, e se beneficiou dos achados, que é um dado bem importante, sobre as capacidades e competências do bebê desde o nascimento, especialmente sobre o que a psicanálise tem teorizado acerca dos primórdios da vida psíquica. Desde o início da psicanálise, o bebê era pensado como um sujeito do desamparo originário, com sua impotência, em absoluta dependência do outro para uma ação específica, que é o termo que o Freud usava. Sem a ação do outro, que possa sustentá-lo, o bebê seria oprimido pelas magnitudes da excitação do seu aparelho psíquico. Sem dúvida, as contribuições revolucionárias de Freud sobre a sexualidade infantil inconsciente, os conceitos de zona erógena e objeto sexual mudaram radicalmente a concepção do mundo subjetivo do bebê. Claro que em 1920, com a observação do neto de Freud e o jogo Fordá, essa perspectiva mudou um pouco, pois ele descobre que já aos 18 meses, seu neto, né, já era capaz de um jogo de elaboração da ausência materna. Melanie Klein e Esther Bick tinham outra perspectiva sobre o bebê. Para elas, o bebê era capaz de vivenciar angústias, colocar em ação mecanismos de defesa e ter outro grau de progressão. Mas, do ponto de vista histórico, tivemos que esperar as contribuições dos anos 40, principalmente Middle Group, de Londres, para poder pensar como o ambiente influencia o bebê. E, num processo em espiral, também coparticipa da sua subjetivação. Bernard Gause, psicanalista francês, declara ter havido mudanças muito importantes na imagem do bebê, na cultura, após a Segunda Guerra Mundial. A partir das vivências de abandono sofridas e da necessidade de cuidar de bebês. E crianças pequenas começaram a ser observadas suas reações
as perdas. Um importante polo de teorização dessas experiências ocorreu na Inglaterra, com as contribuições também de Anna Freud, Donald Winnicott, Alice e Michel Balint, do referido Middle Group, e John Bowlby, criador da teoria do apego, que também trabalhou com crianças abandonadas e com problemas de integração social. Enquanto isso, um outro psicanalista, René Spitz, nos Estados Unidos, no final da década de 40, foi um dos primeiros a observar e filmar a interação face a face de um adulto com um bebê e comprovar que um bebê pode adoecer e até morrer de depressão quando apresenta uma síndrome de depressão anaclítica e de marasmo. Esta pesquisa, juntamente com outras, trouxe como consequência a mudança da mentalidade coletiva sobre o bebê, possibilitando que se passasse a pensar o bebê como uma pessoa em construção e não apenas como um lactente. René Spitz teve uma visão profética daquilo que a seguir foi chamado de competências do bebê, que ele já traz desde o nascimento, pois demonstrou o papel do sorriso como desencadeador social, a angústia ao estranho como indicador da diferenciação feita pelo bebê e a emergência do não, significante precoce da sua autonomização. Spitz propôs compreender a etiologia dos sintomas no bebê analisando a relação com as figuras parentais, levando em conta os estados psíquicos desses cuidadores primordiais na relação com o bebê: rejeição, permissividade, ansiosa, hostilidade excessiva. Winnicott afirma que o bebê sozinho não existe. Só existe na relação com a mãe ambiente. Este autor dará grande atenção para o funcionamento materno em sua técnica de cuidados e seu mundo representacional. Selma Freiberg, nos Estados Unidos, na década de 70, desenvolveu um dos primeiros centros universitários de psiquiatria do bebê, onde eram praticadas e ensinadas sistematicamente as diferentes formas de intervenção psicoterapêuticas na primeira idade. Miriam Davy e Genevieve Appel desenvolveram estudos centrados principalmente nas vicissitudes das relações mãe e filho. Leo Kreisler estudou as síndromes funcionais da primeira infância no livro A Criança e Seu Corpo, junto com Michel Fan e Michel Soulet. Bom, até aqui a gente já tem assim, um número enorme de psicanalistas, né, autores, pesquisadores sobre essa primeira infância, sobre os primórdios da vida psíquica e sobre a relação que se dá entre os cuidadores principais, os pais e o bebê, né? E essa mútua interferência. Serge Lebovici, psicanalista francês, teve um papel crucial no desenvolvimento da psiquiatria na primeira idade e nas abordagens terapêuticas em pais e bebês. Enfatizou o papel da interação na constituição psíquica precoce. Lebovici definiu um papel particular para o analista, que já a gente vai chegando para pensar o lugar do analista a partir de todos esses conhecimentos adquiridos, né? Então, Serge Lebovici, ele definia um papel particular para o analista. Ele diz: o analista contribui para dar um sentido ao comportamento que observa e para dizê-lo, para enunciá-lo. Ele revela o seu conteúdo. Trabalhou com consultas terapêuticas inspirado no Winnicott. As observações relatadas por Lebovici demonstraram a importância da imaginação criadora. Então, o analista, numa sessão clínica de pais bebês, ele vai precisar se identificar muito com os bebês, principalmente com o bebê, mas também com a posição dos pais, e poder imaginar o que está acontecendo na relação, né? Então, isso que ele chama de uma imaginação criadora. Como o bebê não é capaz de falar, então a gente vai precisar se sintonizar muito e imaginar para poder construir uma narratividade
do que está acontecendo na relação. Então, a importância da imaginação criadora na situação terapêutica. E o papel crucial da atenção dada ao desenvolvimento das interações, que contribuem para orientar as intervenções de um terapeuta. Atraiu atenção para a dimensão transgeracional, portanto, né? Então, já pontuando o que a gente viu até aqui, o trabalho do analista na clínica da parentalidade, ele tem uma particularidade, uma diferença da clínica individual, né? Que estamos mais acostumados, porque o analista ele precisa procurar entender o que está acontecendo na relação, a partir do que a dinâmica pais-bebês começa a se expressar ali, e que o analista possa colocar em palavras. Não é um trabalho de orientação, é um trabalho de psicanálise, onde você vai nomeando o que está acontecendo, nomeando o que vai sendo observado, as dificuldades, as defesas, os conflitos, tanto dos pais quanto o que aparece ali na relação dos próprios bebês. De fato, a cada vez que uma mãe fala de seu bebê, vê-se despontar por trás do sintoma significativo uma série de imagens que remontam às gerações anteriores e que são hiperinvestimentos de representações chaves, sejam traumáticas, sejam muito carregadas narcisicamente, que contribuem para criar uma mitologia familiar, na qual necessariamente é inserido o recém-nascido. Kramer e Palacio Spasa, em trabalho de 74, apontaram a interpenetração entre o psiquismo da criança e dos pais, o que elucidaria a etiopatogênese de muitos distúrbios. São regressões partilhadas pelos protagonistas que favorecem a emergência de identificações pela criança e de identificações projetivas pelos pais, intempestivas, ligados a núcleos conflitivos. Esses autores definiam o objetivo da intervenção do psicanalista no nível da interação recíproca entre pais e filhos. Então, o objetivo da terapia seria o de reduzir as projeções, introjeções e identificações regressivas que interferem no processo de individuação dos pais e do filho. 2 dados cruciais nesse campo de estudo e intervenção: a importância do funcionamento psíquico parental sobre o do filho, principalmente por intermédio das projeções, provocando uma conceituação interpessoal da psicopatologia infantil. E o papel das colocações em ato interativas dos conflitos nas comunicações inconscientes, patológicas e não patológicas, entre pais e filhos. O trabalho analítico deverá favorecer a reacomodação dos investimentos parentais na criança, bem como das distribuições libidinais agressivas e narcísicas da criança. Nosso interesse pelas relações precoces deve-se muito à preocupação em decifrar essa fabricação comum de sentido, procedente do encontro e da interpenetração dos psiquismos dos pais e do filho, diz Kramer e Spasa. Nessa perspectiva, foi gestado o conceito de intersubjetividade, que para alguns autores, como Treverton, seria uma potencialidade primária. Isso é muito interessante. Então, você está falando já das competências inatas do bebê para a interação. A intersubjetividade é apontada como uma potencialidade primária, uma condição do encontro humano, a partir da qual o bebê, desde o início da vida, tem a potencialidade de interagir com o outro e ter graus de consciência da separação. Mas falar de intersubjetividade é falar de um processo de separação do objeto. Pensamos a intersubjetividade como uma forma assimétrica de compartilhar estados afetivos com o outro, participando de suas intenções e seus desejos, por meio do recurso da empatia.
Como salientou Mazet, há mais de 30 anos, a relação pais-bebês é concebida como um processo bidirecional, em que o bebê não apenas é submetido às influências dos pais, como também produz modificações importantes neles. Por seu sorriso, por seus gritos, pelo conflito de sinais que dirige a eles, pelo conjunto de sinais que dirige a eles, contribui intensamente para determinar suas vivências, suas satisfações, suas angústias, suas culpas, a imagem de si próprios como pais. Vitor Guerra ressalta o papel do ritmo e da ritmicidade ao lado disso, o papel da atenção conjunta, da narratividade, a verbalização das experiências do bebê. Então, nessa tríade de elementos, ritmicidade conjunta, atenção conjunta e narratividade conjunta, configura-se em grande medida o percurso de subjetivação do bebê, principalmente no primeiro ano de vida. Esses elementos são indissociáveis de um aspecto fundamental que norteia as características do encontro mãe e filho, pais e filhos, a maleabilidade lúdica, materna e também paterna, de quem são os cuidadores principais. Essas ideias do Vitor Guerra nos orientam bastante na clínica da parentalidade, porque isso vai ser um ponto de observação do clínico, né? A ritmicidade, essa atenção conjunta, a narratividade, como se dá a troca entre o bebê e seus pais. Tudo isso faz parte das funções que os pais vão desenvolvendo para possibilitar o processo de subjetivação, no qual o bebê também faz a sua parte. A clínica Pais-Bebês compreende, a partir da psicanálise, que a infância é o suporte de nossas fantasias narcísicas. O trabalho visa a retirada gradual e não traumática das defesas dos pais. É preciso ter em conta que bebês e pais estão em constituição, os bebês como sujeitos, e os seus pais como pais em constituição. É necessária uma flexibilização da técnica analítica, vai requerer uma imaginação criativa, sintonizada com o bebê, para que o analista possa formular sua narratividade sobre o que observa do funcionamento de cada uma dessas partes na interação. Isso será possível a partir de uma identificação regressiva do analista com o bebê, em consonância com o que vem dos pais. O analista, ora, vai dirigir suas intervenções para o bebê, ora, vai privilegiar mais os fantasmas maternos e ou paternos, enfatizando os conflitos da parentalidade de cada um, relacionado aos lutos não elaborados das próprias infâncias dos pais, cujas consequências podem ser transmitidas por gerações. Há uma dimensão continente das excitações, das aflições, temores, exaustões e dos transbordamentos. Então, essa parte acho que parece óbvio, né? Que é um trabalho que envolve muita continência. Também acho que vai ficando claro até aqui que é uma clínica que demanda um analista já bastante experimentado na clínica individual, na clínica, digamos, padrão, né? Porque vai exigir uma flexibilização muito maior dele, uma atenção muito mais ampla, porque estão presentes ali na sala de análises o bebê, seus pais num estado regressivo também, os bebês em constituição, o que provoca a relação entre essa dupla ou essa tríade. Então tem uma série de fenômenos acontecendo nesse momento. Sempre tendo em conta que o bebê é dotado de muitos recursos de comunicação precoce. Vamos observando do bebê se tornar um bom parceiro no trabalho analítico. Isso é muito bonito de se ver na clínica, né? O quanto que o bebê vai respondendo muito intensamente às nossas intervenções. O bebê é um parceiro ativo,
apto a perceber, a conhecer e a provocar comunicação. Então, o trabalho psicanalítico vai envolver os pais com suas questões edípicas e pré-edípicas, um bebê com um psiquismo em vias de constituição e os pais em extrema vulnerabilidade. É preciso ter em conta as identificações e contra-identificações que serão mobilizadas no encontro com o filho, objeto de projeções e idealizações necessárias para a constituição do bebê. Lembrando que toda melhora do bebê produz uma melhora no narcisismo dos pais, que vai repercutir nos cuidados e relação com os filhos. O que a gente tem visto que todos os estudos e pesquisas sobre a clínica dos primórdios têm contribuído imensamente para a psicanálise de um modo geral, né? Afinal de contas, quando trabalhamos em psicanálise, a gente está sempre atento ao infantil de cada um que nos procura, né? Vou falar então um pouco agora sobre o complexo arcaico na parentalidade e a estética de subjetivação. É um capítulo do livro do Vitor Guerra, A Vida Psíquica do Bebê, que eu acho uma grande contribuição para a psicanálise de modo geral, mas para essa clínica, sem sombra de dúvida. Vitor Guerra, um psicanalista uruguaio, que estudou muito a clínica dos primórdios, teve um longo trabalho nesse campo, que eu já vou detalhar, e que morreu precocemente há alguns anos atrás. Então, inclusive o livro que era a pesquisa de doutorado dele foi publicado póstumamente. Ele diz: cuidar de um bebê, principalmente nos 2 primeiros anos, implica para a mãe uma revolução emocional na qual a ressignificação da sua própria infância assume múltiplas formas de expressão. Essa revolução implica o ressurgimento de uma forma arcaica de funcionamento, que no conjunto ele denomina complexo arcaico. Ele diz: chama de complexo no sentido de um conjunto de elementos subsidiários entre si que dão conta de uma espécie de estrutura que permite compreender as vivências e as condutas. O conceito de arcaico designa, em psicanálise, os aspectos da psique organizados no passado mais remoto, que serão retomados e reorganizados durante toda a vida, e que incluem as formas primárias de simbolização. O arcaico, então, remete à construção do vínculo com o objeto e aos processos de diferenciação deste. Mas o arcaico também permanece sempre presente em cada sujeito. Sabemos disso, né? Na clínica padrão. Na perspectiva freudiana, o arcaico pode ser definido como a inscrição de traços minêmicos perceptivos. Para o sujeito adulto, o arcaico também implica um deixar fluir emoções muito primárias, algumas sem representação de palavra, associada, o que o deixa mudo diante de si, destituído de sua lógica habitual, o que pode ser tanto fonte de criação como de espanto. Criar um filho é tanto um espetáculo maravilhoso como uma experiência terrível e muito ambivalente, tema que eu abordo muito no meu livro. A mãe e o pai não se encontram apenas com seu bebê, mas com a sua genealogia familiar e fantasmática, que renasce a cada nascimento. Metáfora que Selma Freiberg denomina fantasma do quarto do bebê. Vitor Guerra insiste na correspondência entre os processos de criação dos artistas e os processos de subjetivação do ser humano, em grande parte porque ambos implicam submergir no início de algo, em vivências do informe, e afundar suas raízes no corpo, na comunicação corporal, desalojando parâmetros racionais e ingressando em um mundo emocional repleto de contradições que desestabiliza o sujeito.
Por isso, as mulheres que vivem o estado de preocupação materna primária relatam terem se sentido encantadas e confusas, perdidas e incapazes de organizar suas ideias, de poder explicar o que sentiam. Do ponto de vista de Vitor Guerra, essa é uma reatualização do arcaico, que no caso da parentalidade e do cuidado de um bebê, ele nomeia de complexo arcaico. Nas pesquisas de Vitor Guerra, que foram inúmeras por 18 anos, ele notou que os pais, principalmente as mães, falavam tanto do seu encantamento como de suas loucuras, e algo mudava na representação do filho e de si mesmos como pais na passagem do filho de infância para enfance, ou seja, daquele que não fala para aquele que já tem linguagem. Ou seja, a partir do advento da linguagem verbal no filho, a partir dos 2 anos, muitas vezes, junto com a aquisição do controle esfincteriano, algo se transformava na imagem e no funcionamento mental dos pais. O bebê entrava diretamente por si mesmo no campo da linguagem e suas experiências poderiam começar da criança. O advento da linguagem na criança e seu potencial de vínculo psíquico, a expressão de suas vivências, incluída logicamente a capacidade simbólica do objeto e a potencialidade de comunicação com os outros que dariam o sinal para sair do arcaico e entrar em registro de funcionamento mais típico do processo secundário. É frequente as mães sentirem alívio quando a linguagem e o controle esfincteriano se instaura em seus filhos. Elas próprias sentem que saem de um estado de dependência radical, que implicou uma importante transformação em seus ritmos de vida. Também encontramos o oposto. Em alguns casos, em lugar de alívio, observa-se um intenso sentimento de perda, muitas vezes causado por uma nova gravidez ou uma continuidade. Então, ele elenca assim, alguns itens sobre o que caracteriza esse complexo arcaico na parentalidade. Primários, emergência da violência fundamental, modificações na conformação de sua identidade, modificação na temporalidade e no espaço psíquico. A mãe diz que cuidar de seu bebê tira ou anula o seu próprio tempo. Medo de ser objeto da pulsão do bebê, de que ele possa dominar a vida da mãe e sua sexualidade. Diminuição da violência do arcaico com a aquisição da linguagem e do controle esfincteriano. A transformação temporária que cuidar do bebê implica tem um aspecto ambivalente e configura uma forma de violência. O objetivo vital de atender às suas necessidades, mesmo sem levar em conta o outro, né? Essa é a posição do bebê. Trata-se do desejo de conquistar o seu lugar e, de certa forma, dominar a situação. A violência do arcaico pode despertar ódio na mãe, pode se dar por diversos motivos. E ele elenca os diversos motivos que essa violência do arcaico pode despertar ódio na mãe, que são muito parecidos com o que o Winnicott descreve e enumera também no texto O ódio na contra-transferência. O bebê não é a própria concepção mental que a mãe tem dele. O bebê constitui um perigo para o corpo da mãe durante a gravidez e o parto. O bebê interfere na vida privada da mãe. É um desafio que causa preocupação. O bebê às vezes é cruel, trata como escória, como serva gratuita, como ele a joga para longe de si como se fosse uma casca de laranja. A princípio, o bebê deve dominar, excessivamente exigente, faz a mãe sentir que sua temporalidade e, em parte, sua identidade pessoal estão sendo anuladas. Tudo isso gera ambivalência intensa, acompanhada de sentimento de culpa e confusão a respeito do seu papel materno. Sente-se muito limitada e perde seu potencial criativo para se comunicar com seu bebê. Sente que perde sua capacidade de tradutora, que é uma função importantíssima do objeto primário. Capacidade de criar uma neolinguagem com seu bebê. Este já não é mais uma esperança de renovação criativa e descoberta estética.
Algo que ajuda os pais diante dessas vivências tão difíceis e angustiantes é poder viver o bebê e o vínculo com ele como uma estética da subjetivação. A estética é a ciência dos sentidos, das sensações. A estética da subjetivação seria moldada pela experiência da sensorialidade e da ritmicidade como forma de criação pré-linguagem, ancorada na experiência corporal e emocional. A experiência nos mostra que, em seu vínculo necessariamente ambivalente, a mãe modifica alternadamente a imagem do seu filho entre um ser insuportável e um ser divino. Acrescentamos que a estética da subjetivação pode compensar um pouco o bebê arcaico dos primórdios. Talvez por isso as mães festejem e exaltem os movimentos subjetivos do bebê e a precocidade na aquisição de algumas funções e atitudes, celebrando isso como algo divino. O bebê estético é aquele que carrega a beleza de redescobrir o mundo e os pais se identificam com ele para compensar a violência do arcaico. Para concluir, os estudos de Daniel Stern concluíram que os bebês parecem estar não apenas especialmente sintonizados com, mas também buscando formas e abstrações que facilitem sua interação com os seres humanos vivos. Reconhecem o cheiro do leite de sua mãe, poucos dias após o nascimento. Estão altamente sintonizados não apenas com o rosto humano, mas também com as mudanças de expressão nesse rosto. Sabem, antes de experimentar, que a coisa que tocam é a coisa que vem. Anne Alvares diz que o nascimento de um primeiro filho produz um incremento de ansiedades profundas na mulher, em relação às quais uma causa importante é o fato de ativar fantasmas infantis de onipotência, em relação ao poder ilimitado que a maternidade oferece sobre a vida e, em consequência, sobre a morte de outro ser humano. Os primeiros tempos de um primeiro filho são uma situação limite, traumática, cujo saldo não depende apenas do equilíbrio psíquico prévio da mulher, que atravessa essa experiência, senão também das intervenções simbolizantes e continentes daqueles que a rodeiam. Alvarez também é precisa ao definir esse momento, enfatizando o enorme ajustamento que é requerido quando se tem um bebê. Novas introjeções, novas identificações por parte da mãe, não somente, penso, pela perda da sua identidade anterior e pela perda do bebê em seu interior, mas também pelo processo de digestão, de absorção do fato do nascimento, que é, a seu modo, tão chocante quanto a morte. René Caes vai falar que tanto a mãe quanto o grupo familiar e o próprio bebê precisam de vários e sucessivos après-coup para tornar representável e compartilhável o acontecimento inaugural do nascimento. Esse termo alemão, usado por Freud, habitualmente traduzido por a posteriori ou après-coup, expressa sua concepção sobre a temporalidade e a causalidade psíquicas. Sua ideia de que há experiências e impressões que são elaboradas posteriormente a partir de novas vivências e mesmo graças ao amadurecimento do sujeito. Então, novos sentidos vão sendo atribuídos a vivências passadas e oferecendo possibilidades de elaboração e integração da experiência. Estamos aí nós, nesse trabalho da clínica da parentalidade, né? Ajudando nesse processo de ressignificação e elaboração. A proposição de Caes nos é útil, pois evoca esse trabalho psíquico que precisa ser feito através do tempo, para que a vivência da parentalidade possa aos poucos ir se integrando ao psiquismo. Os sucessivos après-coup seriam justamente o trabalho psíquico da parentalidade, que precisa contar com o acionamento de reservas psíquicas para cada um dos pais e a disponibilidade de um setting social, como fala o Winnicott, que contribui para o processo de simbolização, apropriação subjetiva, oferecendo sustentação especialmente à dupla mãe e bebê, mas também à família que está se constituindo.
a partir de vários estudos que eu faço na minha tese, livro, né, eu organizei todas essas compreensões sobre o psiquismo materno na expressão que nomeei metapsicologia da maternidade. Um modelo especulativo a partir da escuta psicanalítica, que fui fazendo ao longo da minha pesquisa para imaginar um funcionamento psíquico muito peculiar a partir da entrada do filho na vida psíquica, na vida e no psiquismo da mãe, com seu desamparo, com o infantil da criança, mobilizando o infantil da mãe, a regressão, o amor e o ódio. É o que parece afirmar Kramer e Spasa, citado por Pratt, ao enfatizarem que a parentalidade impõe aos pais uma tarefa considerável de redistribuição de seus investimentos narcísicos e libidinais. O funcionamento psíquico dos pais, sobretudo da mãe, obedece, portanto, uma nova tópica, essa é uma grande contribuição deles, que inclui a representação mental da criança como uma adjunção ao território psíquico-parental. As vicissitudes normais e patológicas das relações precoces são o resultado da natureza desse efeito do encontro entre o novo do bebê e o infantil dos pais, entre o estranho do bebê e a familiaridade das antigas imagens. Com esse sobrevoo, a partir de tantos autores e conceitos, bem como as ideias que desenvolvo no meu livro, espero ter transmitido a especificidade e relevância desta clínica, ainda pouco conhecida entre nós, mesmo que nada recente em nossa história. Acho que a gente está no tempo. A gente vai abrir agora, né, para participação do público. E, havendo um pouco de tempo, tenho duas pequenas vinhetas aqui que eu separei também, que acho que traz um pouco mais a clínica, mas a gente pode deixar para depois, porque a gente tem tempo ainda, né? Tá bom. Então tá bom. Até aqui. Obrigado, professora Raquel, por esse instigante tema que você nos trouxe aqui da clínica da parentalidade. Temos um tempinho para as questões e vamos também para as vinhetas depois. Tá bom. Uhum. Uma primeira questão que surgiu seria, pensando na sua abordagem, na sua colocação da interpenetração psíquica que ocorre, né, entre bebês e pais, né, como trabalhar na clínica o crescente surgimento de mães solo, né? Então, e aí surge a questão, estão em presídios, né? Ou nas separações, né? Enfim, uma série de situações que ocorrem aí na clínica. Já vou responder? Sim, acho que podemos fazer pergunta e resposta. Tá legal. Obrigada pela pergunta. Essa é uma questão social muito séria, né? Então, para além da psicanálise, né? Acho que a gente tem uma questão social muito séria. Os dados falam em metade das mulheres do Brasil estão sozinhas ou elas são as principais responsáveis pela família, né? O trabalho não vai diferir muito no que diz respeito, porque a tudo isso que a gente falou até agora, de poder ajudar os cuidadores principais a lidar com esse processo regressivo que vivem, né, no encontro com o bebê. Evidentemente que tem um fator a mais aí, que é essa sobrecarga que essa mulher vai viver, em razão dessa maior ainda solidão, né? Os casos mais graves socialmente, como esse do presídio e tal, acho que envolvem muitas singularidades, né, que a gente vai ter que escutar caso a caso. Mas o que eu quero ressaltar é que nesse cuidado com quem vier, sempre a gente vai ter uma variedade de configurações familiares, né? Muitas vezes a ausência... Opa! Teve uma questão do som aí. A gente muitas vezes vai ter a ausência da mãe ou do pai por falecimento.
muitas vezes vai ter também porque o pai não assumiu, né, e se distanciou e enfim, você não consegue acessá-lo. Muitas vezes é por uma questão cultural mesmo, o pai aparece pouco nas sessões, né, se dizendo sempre muito ocupado com o trabalho, com ser o provedor. Vai tendo uma variedade de configurações, assim, duas mães, dois pais, né, às vezes os avós, que são os cuidadores principais, por diversas razões. Então, assim, a gente vai ter uma variedade nas configurações familiares. O que nos interessa é que a gente possa identificar quem são os cuidadores principais que se vinculam verdadeiramente a esse bebê e que vão se permitir entrar nesse processo de regressão. Com relação a essa solidão, a gente vai precisar ajudar essa mãe, acho que vocês fizeram uma pergunta especificamente da mãe, né? A poder, mas não se restringe à mãe, se for só o pai também é um problema, para que possa acionar quem mais poderia estar presente nessa rede para participar, para colaborar, porque não é um trabalho para ser feito sozinho. Mas, assim, do ponto de vista da psicanálise, o cuidado ali, o olhar, as atenções vão estar sobre o vínculo que está se estabelecendo ali. É que tem questões que acabam sendo sociais e que vão entrar na conversa para ajudar, para que a gente possa ajudar a pensar, para que essas pessoas possam ser ajudadas a pensar sobre essa dinâmica que ela está vivendo. Obrigado. Uma outra questão é aquela expressão que você utilizou do assombro, né, diante das novas responsabilidades. Na sua clínica, predomina que tipo de preocupação dos pais diante desse assombro? O assombro a que me refiro no meu livro, que dá título ao livro, ele tem uma conotação bem ampla, né? Por isso faço referência ao livro do Leopoldo Nozé, que é a Disposição para o Assombro, porque ele fala de que na vida, a gente precisa ter uma disposição para se surpreender e mesmo se assombrar diante da vida, do que vai acontecer. Então, ele tem tanto uma conotação de se assombrar e isso poder você ser surpreendido e transformar a sua experiência, o seu repertório a partir daí, quanto terá também algo que pode se tornar traumático, né? Eu acho que a questão que mais aparece é uma insegurança muito grande com com a construção do seu próprio saber sobre o filho, né? Uma questão bem importante nos nossos tempos atuais é que as pessoas que se tornam pais tiveram pouca experiência nesse mundo de maternar e paternar. Então, quando tem um filho, eu digo isso porque quando você é criado num ambiente onde vai nascendo um aqui, nascendo outro ali, tem o primo, tem o irmão, você vai vendo mais ou menos o que acontece, os problemas que os bebezinhos têm, né? E quando isso não acontece, é a primeira vez que a pessoa se vê diante dessa responsabilidade gigante que é criar um recém-nascido. Então é muito comum uma insegurança muito grande, uma busca desenfreada por respostas na internet, uma busca desenfreada por especialistas que vão resolver a amamentação, que vão resolver... Não que esses especialistas não possam ser bem-vindos, mas eu digo um exagero nisso, né? Então, alguma coisa não vai bem, eu preciso encontrar um especialista que me dê a resposta certa. E o que está em jogo numa história que está começando é que essa dupla ou essa tríade, né, ela precisa confiar na sua possibilidade de construir um saber sobre aquele bebê. E no que o bebê também, a gente falou o tempo todo das competências do bebê, né? Então, o que o bebê também vai trazer
de comunicação, trazer de informação sobre ele, ainda que de uma maneira rudimentar, né? Então, acho que a gente poder encorajar os pais, que eles possam se sentir confiantes na percepção, no que eles estão, na intuição deles. Eu acho que é um trabalho importantíssimo, com toda... De cuidado e criação de uma nova pessoa. Isso é um assunto que circula muito nas mídias, né? Eu acho muito arriscado essa expressão, sabe? Muito arriscado, porque no início da vida, eu vou falar uma coisa, a gente depois vai problematizar, porque tem a questão do nosso mundo contemporâneo, né? Mas no início da vida, a criança precisa de quantidade e qualidade. Ela não precisa de 2 horinhas por dia de proximidade. A criança precisa dos pais o máximo de tempo possível, né? Então, o ideal seria que esses pais pudessem se alternar. O ideal é que a nossa sociedade se organize de uma maneira que se responsabilize por esse primeiro tempo de vida, pelo menos o primeiro ano inteiro, né? É uma vergonha uma licença maternidade de 3 meses, 4 meses, né? Sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Então, são muitas mudanças que a gente vai precisar ver acontecer pela frente, a gente precisa lutar por isso, porque é uma falácia essa ideia de qualidade de tempo. Então, você vai ter qualidade, digamos assim, vamos usar uma outra expressão, a gente vai poder cuidar do nosso filho, do nosso bebê, quanto mais eu tenho intimidade com ele. Eu preciso de intimidade. Quanto mais intimidade eu tiver, mais eu vou poder intuir o que está acontecendo com ele, eu vou saber mais ou menos o jeitão dele. Ele vai respondendo também ao modo como eu cuido dele, né? Mãe, pai, quem estiver lá cuidando. Então, isso tudo precisa de tempo, não dá para a gente imaginar que tem alguma coisa que a gente possa fazer em pouco tempo que vai fazer a qualidade, a relação fluir, né? Obrigado, Raquel. Temos 5 minutos ainda. Você consegue uma vinheta em 5 minutos? Vou aproveitar, porque daí a gente então, conta um pouquinho, né? Para trazer um pouco da... deixa eu ver aqui. São 2 vinhetas, eu vou contar uma só, então. Muitos dos meus ex-alunos já devem conhecer essa vinheta, mas eu acho que ela está publicada num livro, Para Além da Contra-Transferência, então tem autorização da família para isso, por isso me sinto à vontade para compartilhar. Mas eu acho que depois de tudo que a gente contou hoje, acho que vale a pena a gente trazê-la. Certa vez, uma mulher que eu vinha acompanhando em análise engravidou e passou um período muito perturbado durante a gestação. Tinha pensamentos catastróficos, certa de que o pior iria acontecer, de que iria morrer no parto e deixar seu filho mais velho órfão. Ao longo da gravidez, não sem muita aflição, foi possível compreender esses fantasmas e elaborar suas angústias. Chegou o 7º mês, mais amparada e confiante. Escolheu o nome para o bebê e preparou o enxoval. No dia após o parto, ligo para ela para ter notícias e ela me diz: foi tudo bem, mas algo deu errado. Suspeitam de alguma deficiência. Todos foram surpreendidos com o fato de que seu filho era portador de síndrome de Down. Eu fico impactada. Ela precisa desligar. Voltamos a nos falar depois. Ela muito aérea ainda. No dia da alta hospitalar, me liga pedindo em tom de urgência que a recebesse. Chegam mãe, pai, filho mais velho e o bebê aos 3 dias de vida. Entram na sala, mãe e o bebê. Não sei o que fazer. Estamos as 2 muito comovidas e desnorteadas. Acolho. Ela diz: hoje eu só vim chorar. Ela chora muito, soluçando, fala que não quer aquele filho, arrepende-se daquela 2ª gravidez. O que vai ser dele? O que vai ser de mim? Eu digo: agora você só pode chorar mesmo. Estamos todos diante de um susto.
algo inesperado. Retomei o que passamos juntas nos últimos meses, as aflições e as reorganizações, mas sigo. Aos poucos vamos poder pensar melhor sobre isso, sobre como lidar com essa situação. Vamos saber mais sobre o seu bebê, vamos fazer isso juntas. Eu olhava para ela aos prantos e seu bebê, acomodado em seu colo, sereno, parecia consolar sua mãe. Pensei na canção Meu Guri, de Chico Buarque. Boto ele no colo para ele me ninar. Mais tarde, ela estava um pouco mais calma, o bebê choramingou um pouquinho, e ela o acomodou no seio para mamar e me disse afetuosamente: ele prefere mamar nesse peito, mas eu já disse para ele que tem que mamar nos dois. A partir daquele encontro, inauguramos um novo setting na análise, eu, ela e seu bebê, que durou enquanto esteve a licença maternidade. Vinham 2 vezes por semana e cuidávamos daquela relação. Esse bebê hoje tem 9 anos. Desenvolve-se bastante bem. As limitações inerentes à sua condição genética têm sido muito bem enfrentadas com as diversas terapias, com a vida familiar, escolar e social. A mãe foi encontrando seu próprio estilo de maternar cada um dos seus filhos, com as características de cada um. A síndrome de Down se tornou um fato menos relevante. Ela realmente encontrou uma narrativa singular para aquela história, uma narrativa potente. Nesse pequeno recorte, podemos observar a ambivalência materna, o trauma da vivência da maternalidade, amplificado pelo luto do bebê imaginado e a possibilidade de um trabalho afinado com o que Roussillon propõe ao pensar o analista como um duplo estésico, alguém dotado de uma sensibilidade para apreender o outro, seus sentimentos e sensações. Como desenvolvi minha tese, a clínica da parentalidade oferece a possibilidade de cuidado com o vínculo pais-filhos, de contribuir com os pais para expandir sua capacidade de pensar as experiências vividas com os filhos, seus impasses, suas intensidades e toda a ordem e mais ainda, intensidades de toda a ordem e mais ainda, sustentar o narcisismo dos pais para que eles possam ir ao encontro do filho sem a sobrecarga de se sentir fracassando. Vitor Guerra fala disso de um jeito ótimo. Nossa tarefa segue sendo de constituir um porto nesta viagem da parentalidade, podendo espelhar, sustentar e marcar diferenças no vínculo com o bebê. Seguirá sendo a de cuidar dos pais para que cuidem do seu bebê. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Raquel, pela sua brilhante apresentação. Em nome do Cefas, aqui agradeço a sua presença e trazer esse instigante tema tão importante. Agora nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos e retornamos com a programação do 33º Simpósio Cefas, às 11h35. Obrigado a todos e todas.